Gestão de crises organizacionais, um assunto que interessa, obviamente, a toda e qualquer organização. Interessa a Igreja Adventista do Sétimo Dia também. É um assunto que preocupa, mas é um assunto muito importante. E você que está assistindo a essa conversa que a gente vai ter hoje, precisa entender algo muito importante. A gestão de crise organizacional, ela não pode ser só vista sob o ponto de vista legal, jurídico. Ela também tem que ser vista sob o ponto de vista reputacional, ou seja, enxergada sob o ponto de vista reputacional, comunicacional. Profissionais de comunicação, departamentais de comunicação e advogados estão totalmente conectados nesse trabalho de prevenção e de atuação durante as crises e até depois das crises também. E a gente vai tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns aspectos nesse fluxo, nesse processo entre essas partes. E por isso eu tenho aqui comigo dois convidados muito especiais que vão falar com a gente sobre isso. Pastor Rafael Rossi, que é o diretor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Tudo bem, Pastor Rafael? Tudo bem, Felipe. Quero saudar aqueles que estão acompanhando esse vídeo de maneira muito especial. Obrigado por investir o seu tempo nisso. É muito estratégico para nós conversarmos sobre isso e nos prepararmos para aquilo que virá. Talvez, Felipe, uma das máximas que a gente tem na gestão de crises é que a gente vai começar a pensar em como gestionar a crise depois que ela chegou. Pois é. Mas o fundamento básico é nós temos que nos preparar antes da crise, antes que ela chegue, porque assim, com o coração menos envolvido, mais frieza, a gente consegue enxergar algumas saídas que a gente não enxergaria. Então, eu quero parabenizar você que está investindo esse tempo de maneira especial para essa conversa especial. Ótimo. Dr. Luiz Braga, que é o advogado-geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia para 8 países, está aqui conosco também, vamos tirar dúvidas, né? Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Então, vocês vão acompanhando, certamente outras dúvidas poderão vir, a gente vai tentar abordar aquilo que é o mais importante nessa relação entre departamental de comunicação, assessor de comunicação e advogados. Pastor Rafael, vamos direto ao ponto já. Qual é o papel do departamental de comunicação da União, da associação, no processo de gestão de crise antes, durante e depois da crise? Bom, primeiro ponto, Felipe, o que você está assistindo aí agora é o primeiro papel do departamental de comunicação, é criar essa ponte, esse elo entre o advogado, o departamento de comunicação, porque nós não trabalhamos numa crise de maneira isolada, nós não trabalhamos sozinhos. Esse aspecto é fundamental. Nós três aqui que estamos nessa conversa, estamos o tempo inteiro conversando, dialogando, vendo, trocando ideias, porque eu entendo que esse é o primeiro papel do departamental de comunicação. Ele está envolvido na questão que tem a ver com as crises. Ele tem que criar esse elo, ele tem que ser essa ponte entre a parte da comunicação, claro, entre o advogado e levar o assunto com a administração. Ou seja, ele vai fazer esse meio de campo para construir essa relação que é fundamental. Um outro aspecto, Felipe, que eu vejo que é importantíssimo, que é o papel do departamental de comunicação, ele tem que ser o promotor, o divulgador e o incentivador para que os comitês de gestão de crise funcionem. Com certeza. Eles devem acontecer. Eles têm que acontecer. Estão previstos no nosso manual. Exatamente, porque o departamental de comunicação, ele tem a responsabilidade do nome da igreja. A marca da igreja foi colocada sob a responsabilidade dele, ou seja, ele zela pela reputação da igreja, ele zela por aquilo que a gente chama de branding, ou seja, a percepção que as pessoas têm quando elas olham para o nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesse contexto, é fundamental que ele seja completamente envolvido e pensando nisso. Como eu posso proteger o nome da igreja? Como eu posso criar nas pessoas uma percepção positiva com relação ao nome da igreja? Claro. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais de outras atribuições, mas eu já queria que o Dr. Luiz Braga começasse explicando, porque tem muitos advogados que estão assistindo e querem entender, afinal de contas, até onde é que eu vou, o que é meu papel, o que é minha atribuição dentro de uma crise antes, durante e depois. Muitos advogados, Felipe, têm uma experiência com a administração e equivocadamente acabam querendo trazer essa visão para dentro da gestão de crise. Isso é ruim. Por quê? Porque é uma tendência, às vezes, do próprio advogado em não convocar o comitê. Esse problema não é um problema só do administrador, porque muitas vezes o administrador vem, na cabeça dele ele tem que fazer o quê? Chama o advogado para nós construirmos a solução. O administrador sozinho com o advogado. E esse é um equívoco. Esse é um equívoco. Por que é um equívoco? Porque o advogado, a visão, o advogado que tem formação, ele sabe de uma coisa, ainda que inconsciente. Existem dois mundos, o mundo do ser
e o mundo do dever ser. Ele navega no mundo do dever ser, que a gente chama de experiência jurídica. E essa experiência jurídica leva muitas vezes o profissional do direito a visualizar só o aspecto legal. Sim. Então, o advogado vem para o comitê de crise para agregar o quê? O problema legal e a projeção desse problema no Poder Judiciário. Sim. Indenizações, as implicações questionamentos, eventuais crimes, tudo que pode acontecer. Mas ele é uma peça dessa engrenagem. Se essa engrenagem é focada só nele, o que nós vamos ter? Uma excelente defesa, vamos ter provavelmente uma proteção e uma busca de todas as testemunhas e todas as provas, mas nós não vamos ter necessariamente um trabalho importante de imagem, um trabalho importante do agora, porque o advogado ele tem uma visão de projeção, uma visão de processo, uma visão ampla. Então ele é uma peça. Então fica aqui o apelo para os advogados. Ao entrarem nesse sistema da gestão de crise, você é uma peça essencial no momento que está ocorrendo, no momento da crise, ele estourou o problema, você chega e faz a diferença. Agora, passou a emergência, tem que convocar o comitê. Colega, tem que convocar o comitê, e essa palavra tem que vir de você também, porque você vai ampliar a solução do problema, o profissional da área de comunicação, o departamental, vamos criar a imagem, como vai acontecer, a forma como vai acontecer, a solução completa e não só a solução jurídica, que pode ser útil a longo prazo, mas o estrago que pode ser provocado pela ausência de um bom trabalho de comunicação vai ser nem imputado contra você, vai ser imputado contra a própria igreja e a igreja vai ter um prejuízo com isso. Então, e o profissional da assessoria de comunicação que está assistindo também, é importante você entender o seu papel aí nesse processo. Você vê, tem o departamental, o advogado, você, jornalista, geralmente profissionais que estão nas assessorias de comunicação das uniões, das instituições, dos campos, enfim. Você faz parte do comitê, né, de gestão de crise, esse é o primeiro ponto. Você tem um papel importante técnico em relação à produção de nota escrita. Nós trabalhamos, né, e o manual já orienta nesse sentido, nós trabalhamos preferencialmente e primeiramente com notas escritas. Por que nós trabalhamos com notas escritas? Para preservar justamente as próprias pessoas que trabalham na instituição. Então, trabalhamos com nota escrita. Você é o profissional que tem que estar próximo disso, da redação desse material, na orientação de possíveis e prováveis porta-vozes que, em alguns casos, precisam se manifestar publicamente, precisam dar uma entrevista, por exemplo, precisam, né, mostrar a cara para ser mais claro. Então, o profissional de assessoria de comunicação tem que estar junto com isso, tem que ajudar a pensar todos os possíveis públicos que precisam receber a informação adequadamente, rede social, mídia, imprensa, e tem alguns públicos que a gente não percebe às vezes. Por exemplo, acontece algo numa escola, você tem que às vezes fazer uma comunicação específica para os pais, para a comunidade escolar. Isso não é nem rede social e não é imprensa. É um outro público, tem que ter uma outra linguagem, tem que escolher bem quem vai falar. O profissional da assessoria de comunicação tem que estar o quê? Por trás, ajudando. Nós não trabalhamos com a ideia de profissional de comunicação, assessor, sendo porta-voz. Então, porta-voz, geralmente, né, em muitos casos, temos optado por falar com os diretores de comunicação, os departamentais, em alguns casos, advogados também, dependendo da situação, porque às vezes, né, você não tem nem uma pessoa disponível, que é o departamental de comunicação, ele não pode falar, está impedido por alguma razão, está viajando, está doente, está numa situação, e o advogado está próximo, mas com orientação do profissional da assessoria de comunicação. Orientação sobre o argumento, o que é que nós queremos dizer sobre esse assunto. O grupo do comitê define qual é o argumento. Quem vai expor é um porta-voz depois, né? E sabe que, em alguns casos, Felipe, por que é importante a participação do advogado nesse bate-bola? Porque o advogado ele vai fazer o cálculo do que é mais importante. Pode ser que, em alguns momentos, nós tenhamos que fazer, por exemplo, um pedido de desculpas. O advogado sabe que aquele pedido de desculpas pode ter um forte indício de confissão. Admissão de culpa. Pode haver, mas é por isso que é importante, naquele momento, estudar bem o que vai ser feito. E o advogado não pode estar sozinho, porque o advogado vai orientar.
não, nesse primeiro momento, a gente não pode pedir desculpas. Exato. Mas, de repente, a estratégia certa, no contexto todo, seria o pedido de desculpas. E o advogado tem que estar ali por quê? Porque ele tem que programar para que aquele pedido de desculpa cause o menor prejuízo possível na sua defesa. Claro. Então, Exato. esse bate-bola, lembrando só um detalhe, Felipe, você falou do porta-voz, o advogado deve falar, principalmente quando há aspectos técnicos, jurídicos envolvidos. Sim. Se não há, ele não deve falar. E uma coisa importante você falou, prioridade na nota. Prioridade na nota. Vamos esgotar ao máximo esse recurso, né? E um detalhe que a gente não pode errar. Não pode errar. Esse é um detalhe importantíssimo. Primeiro, nós temos, geralmente, administradores que falam muito bem. Tem administradores que dominam a palavra. Claro, lógico. Tem diretores de escola que falam muito bem. Nós temos, às vezes, outros profissionais que falam bem. Diretores de instituição que falam bem, né? Sim. Há uma tendência de que ele diga, não, esse caso eu entendo bem esse caso, eu sei como funciona, eu vou falar. Esse é um erro básico. Porque você deixa de preservar o número 1. Ele é o número 1, ele é o indivíduo que, se, por exemplo, como nós estamos falando do gerenciamento de crise, e na iminência da crise, nós podemos não estar com todas as informações na mão, Felipe. Exato. Pode ser que Bem em algum colocado momento isso. a gente perceba, por exemplo, que, pior das hipóteses, cometemos realmente o erro. O erro foi nosso. Nesse caso, aí sim pode ser que o número 1 tenha que falar. E que o número 1 tenha que falar, inclusive, dizendo o seguinte, olha, identificamos o problema, estamos despedindo a pessoa que estava envolvida e vamos tomar as providências legais contra ela. Mas são exceções e são casos que precisam ser analisados pelo comitê. Né? Mas ele vai falar isso depois Exato. de tudo passado. Ele não é a nossa primeira arma. Exato. Ele não é a arma de frente. Entende? Sim. Então, o administrador, o líder, tem que ser preservado. E nesse sentido, Felipe, é fundamental também, doutor Luiz, de que esse indivíduo que vá falar, ele faça o que a gente chama de media training antes. Não dá para você ir de peito aberto e encarar a imprensa. Não, eu sei tudo, eu sei o que falar, sem antes algum, né? ter um preparo. É preciso preparar, é preciso cuidar das palavras, como o doutor Luiz falou, há algumas palavras que usadas no pronunciamento que podem comprometer toda a reputação da igreja. Ainda que a ideia seja certa, mas as palavras usadas de maneira errada podem criar um sentimento ou comunicar algo que não é aquilo que a gente está querendo comunicar, na verdade, na essência. E o Dr. Luiz falou dessa importância do advogado participar da formação do comitê, e é fundamental. E da mesma forma eu faço um apelo para os departamentais de comunicação, os comunicadores, que não se pronunciem, que não tomem nenhuma decisão sem antes consultar o advogado. Porque às vezes há também uma decisão, não, porque a reportagem está lá na porta da instituição, de onde foi o evento, está com a câmera ligada, vai entrar ao vivo, e eu tenho que entrar, porque se eu não entrar não vai falar, e vai lá o indivíduo, e já aconteceu isso algumas vezes, de indivíduos que vão, liga a câmera lá da emissora de televisão, e com todo respeito, encarar uma emissora externa não é dar entrevista para a TV Novo Tempo. É bem diferente. Não pensa, não, porque eu já estou acostumado a dar entrevista para a TV Novo Tempo, mas a TV Novo Tempo é uma TV corporativa da Igreja Adventista. Ela defende, fala e promove a Igreja Adventista. Agora, os meios de comunicação aí de fora, eles querem buscar a verdade, o que aconteceu, querem encontrar culpados, quem são os responsáveis. E se a pessoa não estiver preparada para isso, ela pode comprometer toda a estratégia. E que tem a ver com a estratégia jurídica da instituição e tem a ver com a reputação. Porque aí é um grande problema, porque juridicamente podemos ganhar um processo, ganhar uma causa, mas às vezes a reputação ela pode ficar manchada. Pastor Rafael, só um detalhe que o senhor mencionou e a gente não pode perder esse enfoque aqui também. Qual é o enfoque que nós não podemos perder? Uma vez constituído o comitê de crise, que deve ser o primeiro ato pós-descobrimento da crise, só esse comitê... Ele tem que ser acionado, né? Porque ele já tem que existir, né? Sim, só esse comitê libera informações. Por quê? Porque o que nós temos hoje com frequência nos prejudicando, e eu tenho aqui, veja, não é o nosso objetivo falar de casos aqui, mas eu teria uma sucessão de exemplos em que notas emitidas por administradores, por outros líderes, por outros envolvidos, nos causam um prejuízo enorme.
Por quê? Porque não, mas foi uma comunicação que eu fiz só para o meu pessoal. Foi uma comunicação que eu fiz só para os diretores. Foi uma comunicação que eu fiz só... Tá errado, amigo. Tá errado porque hoje isso vaza, hoje vai para o e-mail, hoje você perde o controle disso. As pessoas Então, compartilham pelo WhatsApp. Uma vez acionado o comitê de crise, nada pode sair que não tenha o aval do comitê. E quando é que se cria o comitê? Isso. Anteriormente, preventivamente, com pessoas preparadas, treinadas para isso. Quando ele entra em ação? No momento em que nós descobrimos a crise. Uhum. De imediato. É interessante. E esse comitê, Felipe, esse comitê já existe, Sim. já tem as pessoas e que outros se agregarão de acordo com o caso. Você tem o comitê que forma o núcleo duro assim, da crise, Claro. e que em algumas situações você vai ter o pastor da igreja envolvido, o diretor da instituição, alguém que está mais próximo, mas esse comitê ele já é um comitê que já se conhece, que já conversa, já dialoga. Esses que vão agregar, vão trazer elementos para esse comitê, como disse o Dr. Luigi, aí sim nós vamos nos pronunciar. Interessante você, profissional, estou falando diretamente agora também profissional de assessoria de comunicação, entender que esse preparo, esse pensar o que vai ser dito, você tem que estar envolvido nisso. Você tem que ajudar, colaborar. Nessas horas tem que parar as outras atividades e se concentrar nisso, pelo menos quando a crise está na sua fase aguda. Né? Quando você está com uma dor muito aguda, você não fica esperando para tomar o medicamento. Então, está acontecendo a crise aguda, entra. Ajuda, apoia, dentro do ambiente do comitê, que vai ter administradores, participantes, como o pastor Rafael também falou, eventualmente departamentos específicos, como há um envolvimento da educação, por exemplo, que é um departamento que acaba se envolvendo bastante, a área hospitalar. Mas deixa eu falar de um outro aspecto rápido, que é sobre o fluxo da informação. A informação do risco. O que acontece muitas vezes? Os profissionais estão nos assistindo, advogados, departamentais. Pô, eu queria ajudar, mas eu fico sabendo de uma coisa grave que está para estourar, e quando ela estourou, aí eu não tenho informação, não sei muito bem como é que eu vou agir, qual é o modelo ideal de fluxo, desse fluxo de informação? Quer dizer, muitas vezes os administradores ficam sabendo com antecedência do que está acontecendo, passam muitas vezes para a área jurídica, e a área jurídica, às vezes, como o Dr. Luigi falou anteriormente, acaba resolvendo. Mas como é que é o fluxo correto? O profissional de assessoria de comunicação ele tem que ficar sabendo logo dessa informação, ele tem que, já inclusive, às vezes ele tem que preparar uma resposta já para aquele assunto, às vezes ele tem que fazer uma pesquisa para ver o que é que a igreja já tem falado sobre aquilo, posicionamentos anteriores que a igreja já tem sobre aquele assunto. Como é que funciona isso aí? Felipe, eu entendo que os membros que estão do comitê do gerenciamento de crise, eles têm que ter as informações privilegiadas em primeira mão, tem que chegar para todos, porque senão caímos naquilo que o Dr. Luigi falou de sermos unilaterais, de trabalhar com uma área específica e não olhar o todo. Quando a gente está gestionando uma crise, nós não podemos olhar especificamente para um dos aspectos, mas existe o aspecto dos advogados, existe o aspecto da comunicação, que tem a ver com a reputação, tem os aspectos administrativos, ou seja, como é que a igreja também internamente vai enxergar aquela situação. Então, quando a gente olha esse bolo todo, nós não podemos cortar esse bolo, senão nós temos que deixar o bolo tudo junto. Os pedaços têm que se completar como um quebra-cabeça para que a gente consiga ter a visão global da crise. Então, se a informação não chega para as determinadas áreas, nós vamos ter uma cobertura que é parcial. Porque, por exemplo, se os advogados não passam informação para o departamento de comunicação, ou a comunicação tem informações e não passa aos advogados, aquilo que as áreas isoladas farão, sempre vai ser algo incompleto. Ou seja, vão faltar elementos que são fundamentais para que a igreja seja preservada e no final aquilo que a gente quer. Porque quando a gente olha, Dr. Luigi, o que é que mais vale para a igreja? Os prédios que ela tem, as instituições que ela tem ou o nome dela? E no final o nome vale muito mais do que o prédio, o nome vale muito mais do que o patrimônio que a igreja tem, porque a nossa reputação... A reputação tem um preço inestimável. Ela é um preço inestimável. Agora, preciso dar para vocês uma responsabilidade dos componentes do Comitê de Gestão de Crise. Veja, quem é o primeiro marqueteiro da sua função? É você mesmo. Exato. Então, veja, eu tenho dito, o escritório jurídico tem avisado aos membros do escritório, que são os advogados, que estão em todas as nossas estruturas e instituições,
como eles devem se portar. Então, eles não devem perder nenhuma oportunidade de falar que eles fazem parte desse comitê, de falar que em caso de crise eles devem ser convocados, eles devem ser comunicados. Então, esse marketing e essa apresentação pessoal tem que ser feita pelo profissional. Ninguém tem dúvida de qual é o meu papel, ninguém tem dúvida de qual é a minha função no ambiente em que eu estou aqui dentro da divisão. As pessoas sabem, aconteceu uma crise, fala com o Dr. Luigi, fala com o Dr. Vanderlei, fala com o Dr. Augusto. O profissional tem que deixar claro isso, né? Nós temos que ter claro o nosso papel, nós temos que ter claro a nossa função. Então, e ter sempre esse compromisso. Aconteceu, não é você sozinho, acione o gestor. Hoje, eu recebo uma ligação de um advogado de uma união ou de um advogado de alguma instituição, primeira pergunta que eu faço, a primeira pergunta, os colegas que estão me assistindo sabem do que eu estou falando. O profissional de comunicação, qual é a opinião dele? Onde ele está? Já foi notificado? Às vezes ele diz, não, eu estou ligando ele, não estou conseguindo falar com ele agora. Amigo, não pare de tentar, insista. Tem que convocar o comitê de gestão de crise para começar a trabalhar agora. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Bom, você vai tomar uma decisão de emergência? Tome. Tomou um tiro, está no hospital. Cara, é outra coisa. Ninguém está falando que você tem que parar decisões para... atendimento, é importante a gente entender que há urgência e emergência. Acionar a polícia, acionar um hospital, acionar uma ambulância. Estamos falando da solução do problema. Isso. A solução do problema é feita através do comitê de gestão de crise. De maneira conjunta. Agora, orientações imediatas, principalmente, por exemplo, o advogado, ele tem que ser frio nessa hora. Por quê? Porque a pessoa que está lá envolvida com a crise está estressado, ele está louco, ele está preocupadíssimo. Se não for uma pessoa com muita experiência, aí o comitê passa a ser uma ferramenta para ele, não só uma ferramenta para a igreja, uma ferramenta para o próprio indivíduo envolvido na crise. Então, nesse aspecto, nós precisamos atuar fortemente. E aí, Felipe, é importante a gente estar preparado previamente. Em algumas situações é importante a gente saber o que fazer. Aconteceu determinada situação X, o que a gente faz? Alguém caiu da escada, bateu a cabeça dentro de uma instituição nossa, o que a gente faz? Para ter essas primeiras ações rápidas, para poder diminuir o sofrimento, o impacto inicial, para depois então ver o que vai acontecer. Deixa eu dar mais um toquezinho nesse aspecto também aí para o profissional da assessoria também ter em mente, depois a gente pode falar um pouco mais, inclusive a gente vai fazendo alguns outros momentos, quem sabe, para dar mais outras dicas sobre esse assunto, mas é importante que o profissional da assessoria de comunicação saiba que ele tem que ficar responsável pelo monitoramento do avanço desta crise nos ambientes públicos, na mídia, nas redes sociais, junto aos grupos da igreja, muitas vezes. Esse monitoramento ele é essencial. Pode ser feito junto com o pessoal de web, né, que tem nos campos, pessoal de TI, muitas vezes. Mas é importante que haja esse monitoramento. Por quê? Porque esse monitoramento ele permite que você saiba o que estão falando. E outra coisa importante, outra coisa muito importante, além do monitoramento, é importante também, como o Dr. Luigi colocou, e eu tenho falado para os assessores de comunicação também, a minha pergunta é o contrário. Você já conversou? O advogado já viu essa nota antes? Por quê? Porque tem que ter o ponto de vista jurídico. Porque senão, como o Dr. Luigi colocou, existem algumas brechas que ficam abertas, às vezes, num termo, numa palavra, uma frase, de repente que não precisaria estar ali, ou que deveria ser escrita de uma outra forma. Então, são cuidados que o jurídico, o advogado, né, trabalha, e o comunicacional, a pessoa da área comunicacional também tem que estar atenta, porque são palavras, tudo que é escrito nessa nota, entendam isso, vai ser tomado como verdade da organização sobre aquele assunto. Portanto, cada palavra tem que ser meticulosamente avaliada antes de ser escrita. Então, eu sei que tem que ser um trabalho rápido, mas não é porque ele é rápido que ele tem que ser feito de forma equivocada. Ele tem que ser rápido e preciso. Por isso que é um desafio, por isso que é um momento de tensão, que tem que ter frieza. Não adianta ficar nervoso, entrar em choque, ficar desesperado. O profissional da assessoria de comunicação tem que se manter tranquilo, na medida do possível, claro, que afeta a instituição da qual ele faz parte, que a gente faz parte, só que precisa ter a frieza necessária para produzir uma resposta, criar um argumento que depois se sustente, que seja consistente e que não vá abrir brechas
para questionamentos, muitas vezes até legais. Né? Ele é um pronunciamento técnico, jurídico e reputacional. Você não dá para desassociar esses elementos que no final são fundamentais. Felipe, nós temos que entender também que os nossos profissionais da área jurídica e da área de comunicação, eles não necessariamente estão nos grandes centros, todos. Então, é um desafio para nós manter e conservar o network. Por que eu estou falando? Os grandes centros é mais difícil de você, às vezes, ter um contato com todo mundo. Claro. Mas o que eu estou falando é do network local. Você tem um bom relacionamento? Você produz pautas para o jornal local? Você conhece as autoridades locais? O juiz te conhece? O delegado te conhece? O conselho tutelar te conhece? Porque a gestão de crise, ela não começa na crise. Você tem que estar preparado para lidar com isso. A imprensa conhece, tem contato com você? Você tem contato frequente com a Exato, imprensa? network. Criar esse relacionamento. Então, o juiz sabe quem é você. O delegado sabe quem é você. Ele recebeu uma ocorrência contra a igreja adventista, contra a escola, liga para o doutor Luigi. Doutor Luigi, apareceu uma ocorrência aqui, o que aconteceu? Mas você precisa ser conhecido. Exato, isso né? é muito importante. O profissional de comunicação precisa ser conhecido. Nós temos 2 tipos de ocorrência. Aquela ocorrência, aquela crise em que o nosso profissional não sabe onde ir e não conhece, e aquela em que o profissional não tem um bom relacionamento. É incrível como a solução é diferente. Então, o papel do profissional, ele é prévio à crise. Entende? Com certeza. Amigos, tem muita coisa que ainda poderia ser falada, mas o tempo não permite. E eu acho que aqui nós estamos com o objetivo de quê? Fazer uma síntese. Algumas pessoas, mas não falou disso, não falou daquilo. É um alerta, né? Não dá para falar de tudo. E outra, cada caso é um caso. Você tem coisas que você só vai descobrir como operacionalizar quando o caso ocorrer. Então, não dá para prever todas as situações, todos os cenários possíveis. Então, Felipe, mais detalhes, vamos tratar no próximo comitê de crise. Eu quero dar uma outra sugestão. Visite a dv.st/gestão crises. Eu ia falar exatamente sobre isso, Felipe. Tem um site onde tem materiais de prevenção, tem manuais ali, tem vídeos esclarecedores. Ali você já tem uma ideia muito clara. Eu queria que vocês fizessem algumas considerações finais. Falando desse material que você citou do site, eu acho que seria importante a gente divulgar isso para os pastores distritais também. Principalmente esses videozinhos, são 5 vídeos que falam de assuntos que têm a ver muito com o dia a dia da igreja local. Com certeza. Escola que também. Tem umas coisas que o Dr. Luiz falou aqui, que é a prevenção. E às vezes algumas situações, às vezes, que nós temos próximas de nós, que são possíveis crises que teríamos e que poderíamos intervir nelas antes que acontecesse. Eu vejo que um dos papéis importantes dos líderes de comunicação, dos pastores distritais, é prever situações que podem se tornar um problema para a igreja e que deveriam ser melhoradas. Por exemplo, tem um videozinho nosso lá que fala de coisas pequenas, como você vê se o corrimão da igreja está bem, se há extintores na igreja, situações de segurança, porque tudo isso pode se tornar um problema para a igreja no futuro e que poderia ser previsto antes. Considerações finais, então, que vocês podem fazer assim para fechar. Para os advogados, eu deixaria uma consideração importante. Eu diria para vocês, olha, apareceu uma crise, seja você o agente que vai convocar, porque geralmente o primeiro a ser procurado é o advogado, né? É natural isso. Seja você o agente que vai convocar o comitê de crise. Não enxergue o comitê de crise como algo que vai atrapalhar o seu papel, atrapalhar o seu desempenho, atrapalhar o seu trabalho. Não enxergue dessa forma. Muito pelo contrário. Seja você o agente que vai convocar esse comitê. Esqueça burocracia, esqueça problema, esqueça desafio. Convoque o comitê, faça a questão de ter o parceiro da comunicação ao seu lado e amplie a sua visão e a solução do problema. Pastor Rafael. Bom, no aspecto comunicacional, Felipe, a gente lida com a reputação da igreja. Eu entendo que é fundamental termos, de maneira bem específica, esse trabalho em conjunto. Agregarmos, puxarmos todas as informações necessárias e possíveis para zelar pela reputação e pelo nome da igreja. Para a percepção que as pessoas vão ter do que vai ficar. Porque no final, o que a gente percebe é que a crise, ela é um problema, mas a gente pode tirar aspectos positivos dela. Nós podemos usar uma crise, às vezes, para posicionar melhor a igreja na sociedade. Por o seguinte, olha, houve um problema e as pessoas sabem que existem problemas.
As pessoas não esperam uma instituição perfeita que nunca vai ter nenhuma situação difícil, mas o que elas querem é seriedade na hora de tratar com a crise. Na hora de lidar com o problema, houve assistência às pessoas, a igreja se posicionou, ela foi aberta, cooperou com as autoridades, ela foi verdadeira, ela foi honesta. Isso são valores intrínsecos a uma crise que nós não queremos que elas aconteçam, de fato. Mas se elas acontecerem, que as pessoas vejam valores positivos em nós e naquilo que fizemos para solucionar ou para diminuir o impacto dela. Eu só daria um recado final em relação aos profissionais de assessoria de comunicação que não se esqueçam de, depois passar da crise, fazer um relatório das atividades que foram desenvolvidas, onde foi divulgado o assunto, uma espécie de um clipping específico. Deixa isso registrado, porque isso vira ensinamento. Então, não esqueçam de fazer. A gente quase não faz isso. E, se possível, o ideal seria que o comitê fizesse uma reunião que finalizasse a crise. Olha, terminou a parte aguda, vamos só nos reunir, ver o que aconteceu, prós e contras. Ajude nisso. Acesse o site adv.st/gestãocrises. Levem em conta isso. Trabalhemos em conjunto, em harmonia. Somos todos obreiros, profissionais, funcionários que estão na mesma causa, no mesmo empenho, com os mesmos objetivos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela ajuda, pela cooperação. Espero que a gente possa ter dado alguma colaboração para vocês fazerem um trabalho cada vez melhor e mais qualificado para o Senhor Jesus. Obrigado.